Professor Jefferson aqui para vocês e hoje estamos iniciando a nossa primeira aula e hoje eu vou mostrar para vocês a primeira aula. Nós vamos falar um pouco sobre a origem da língua portuguesa. Afinal de contas, como que se originou, como que surgiu a língua portuguesa, como que nós falamos. Você, em algum momento da sua vida, já se pegou em algum momento se perguntando, mas da onde veio a língua portuguesa? E é hoje, nesse resumo muito bacana, que eu vou te ajudar a desvendar. Na nossa primeira aula de hoje, você vai conhecer a língua portuguesa, os países, nós vamos falar um pouco das áreas da língua portuguesa, como que cada área estuda a sua importância. Então, vamos lá? Então, nós vamos começar falando sobre a origem da língua portuguesa, que é o nosso tópico. Bom, pessoal, a língua portuguesa, ela é o idioma, ela é a língua neolatina, e essa língua, ela é falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. A língua portuguesa, ela surgiu, de fato, com a origem do galego-português. Esse idioma do galego-português, ele era principalmente ali na região da Península Ibérica. Então, esse idioma galego começa lá atrás, junto com a escola literária do trovadorismo, certo? Que é onde nós vamos ter os diversos tipos de cantiga. Então, esse idioma galego, ele era representado por meio dessa fala. E aí, o que, que acontece? Esse idioma, ele aceita a outras influências. Essas influências se dá principalmente na influência árabe, celta, germânica, e atualmente a língua portuguesa é a língua oficial de países como Brasil e Portugal, e também de umas 9 países que falam a língua portuguesa, mas principalmente nos países do Brasil e Portugal, e ela está sempre em uma constante transformação. Isto significa dizer para você, meu caro telespectador, meu caro candidato, que a língua portuguesa, ela sempre está em constante mudança, ela está em constante transformação. E nós vamos ver, de acordo com essa aula e junto com outras aulas, vocês vão ver no estudo da gramática, no estudo da literatura, que essa língua, ela se transforma conforme o tempo vai passando, certo? E aí a intenção, né, de unificar se dá pelo acordo ortográfico. O acordo ortográfico, ele é um documento que surge lá atrás, que nós vamos falar depois, quando nós formos falar sobre a nova ortografia, que ele tem a intenção de unificar o idioma da língua portuguesa em um documento. Então, esse idioma vai surgir para unificar ali, de fato, a forma como se fala a língua portuguesa. E aí, o que, que nós temos? Nós temos algumas características, como, por exemplo, a origem e evolução dessa língua. Então, essa língua, ela nasce ali do latim vulgar e ela é falada pelas camadas sociais, como soldados e camponeses, pelas sociedades mais baixas, certo? E nessa região da Península Ibérica. E aí, o que, que acontece? Nessa região, ela acaba se misturando com as outras línguas de outros povos. Então, ela acaba virando ali, ela mistura de uma tal forma que essa língua, esta linguagem, ela acaba se divulgando, ela vai se dispersando e aí ela acaba se difundindo também em outros países. E aí, com essa influência que ela recebe do árabe, do celta, do germânico, cada um deles deixam essa estrutura muito bem estruturada. Afinal de contas, e se dá muito nessa formação. Então, a separação do galego
português, porque, como eu falei para vocês lá atrás, ela é formada pelo idioma galego-português. Quando esse idioma acaba se separando, ele se acentua mais ou menos essa separação a partir do século que está aí, a partir do século, e aí ele acaba se consolidando com o Reino de Portugal, certo? Então, veja que eu inicio com o idioma galego-português, e aí esse idioma ele acaba se separando quando se dá a consolidação do Reino de Portugal. E aí nós temos algumas características nisso. A língua oficial é a de 9 países, incluindo Portugal e Brasil, como eu falei para vocês. Então, nós temos 9 países que falam a língua portuguesa. E aí, o que acontece? Esse idioma, ele também existe uma variação muito grande. Então, cada região do nosso Brasil, que muito mais à frente nós iremos falar sobre as variações linguísticas, se dá na variação da linguagem em cada região. Aqui no nosso país do Brasil, por exemplo, nós temos as regiões que compõem, e cada região é falada de uma forma. Então, um exemplo para vocês, mandioca. Então, a mandioca não existe uma única forma de ser falada. Aipim, macaxeira. Então, algumas regiões do Brasil vão falar dessa forma. E tá tudo bem, porque a língua ela sofre variação o tempo todo e ela sofre de tal forma essa variação conforme nós vamos falando o tempo todo, certo? Então, cada região, cada lugar tem a sua própria característica de uma forma de se expressar. Isso se dá pela variação da língua. Tudo bem até aí? Então, dito isso, nós acabamos concluindo que a língua, ela é uma dinâmica viva. A língua, ela é uma dinâmica viva. Tudo bem, gente? Então, a língua é viva e ela está em constante transformação, porque o tempo todo as reformas ortográficas, a nova ortografia vem para trabalhar esse tipo de situação. Então, a forma como falamos está a todo momento ali sendo trabalhada por essa constante mudança. Por isso que nós dizemos que a língua ela é viva e ela está sempre em transformação, porque a sociedade muda. Nós falamos de uma forma diferente aqui hoje, amanhã nós já estamos falando de outra forma. Então, ela muda, mas o conceito do idioma é sempre uniformizar. Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos ver um pouco sobre o que cada área da língua portuguesa estuda. Na língua portuguesa, nós temos a gramática, a literatura e a redação, que é a produção de texto. Especificamente no Fundamental, nós utilizamos mais produção de texto no Ensino Fundamental 1. No Ensino Fundamental 2, nós já começamos a falar a terminologia de produção de texto e redação, principalmente ali no 7º, 8º, 9º ano e principalmente ensino médio. Então, as terminologias vão mudando. Mas o que cada área estuda? Vamos lá. Nós temos aí a primeira área, que é a fonética. A fonética, ela vai estudar os sons. Ela vai estudar os sons reais da fala. A forma como são produzidos e articulados. Então, nós temos a parte da fonética, que vai ser responsável pelo som. Nós temos a fonologia. O que estuda fonologia? A fonologia, ela analisa os fonemas, que são as unidades sonoras capazes de estabelecer significado, como, por exemplo, o P e o B, pato e bato. Então, ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai estudar ali as regras, a combinação desses sons. Então, enquanto a fonética estuda os sons reais, a fonologia ela vai tratar dessa parte das regras da pronúncia, certo? Alguém já foi num fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo ele é responsável por estudar ali, desenvolver a fala correta, com que a criança ou adolescente possa falar de uma forma correta. Por exemplo, Baata. Baata está faltando o R. Então, o fonoaudiólogo tem a importância fundamental de desenvolver
a produção desses sons, a forma como a criança ou adolescente vai falar. E um grande beijo aqui para minha fonoaudióloga de pequeno, que ela cuidou e me ajudou muito. Uma enorme gratidão, doutora Adriana, da cidade de São José do Rio Preto. Beijos, fonoaudióloga Adriana, abraço para vocês e eterna gratidão. Tudo bem, pessoal, até aí? Outra área que a língua portuguesa acaba estudando é a de ortografia. A ortografia, vocês sabem, são as regras da escrita, a forma como nós escrevemos entre as palavras, né? CH, X, SS, S. Então, é a forma como nós escrevemos. A morfologia, ela vai se dedicar mais à parte da estrutura, a estrutura da formação e a classificação das palavras, como, por exemplo, radical, afixos, desinências, as classes gramaticais, substantivo, verbo, adjetivo. Então, ela vai estudar a estrutura. Outra parte principal que a língua portuguesa estuda é a da sintaxe. A sintaxe é a organização das palavras e frases na oração. Então, ela garantia o quê? Por exemplo, ela estuda o sujeito, predicado, objeto, complemento. Então, ela vai estruturar, ela vai estudar muito essa organização dos termos gramaticais dentro da oração. Já a semântica ela vai analisar o significado. Então, como que ela analisa esse significado? Como a sinonímia, antonímia, homônima, parônimos, então são sinônimos, antônimos, então ela vai cuidar dessa parte do significado. E, por último, a língua portuguesa estuda a estilística, que é a parte dos recursos expressivos, como figuras de linguagem, que tem o principal objetivo de buscar o efeito do sentido, certo? E a última, pragmática, que é a língua no contexto real da comunicação, ou seja, a comunicação que nós desenvolvemos, como, por exemplo, emissor, receptor, canal, interação. Então, eu quero que vocês percebam que a língua portuguesa, ela é toda estruturada, ela tem uma estrutura para ser seguida, ela tem uma estrutura para ser estudada, e é isso que nós iremos estudar nas próximas aulas. Na próxima aula, eu vou voltar com um assunto muito importante, que é o assunto da nova ortografia. Nós vamos trabalhar como que se dá a nova ortografia da língua portuguesa, porque tem muitas pessoas, muitos candidatos, que quando vai escrever a redação, por exemplo, não sabe o que mudou na ortografia do hífen, sem o hífen, certo? Então tem bastante coisa para a gente estudar. Na próxima aula eu te vejo com o estudo da nova ortografia da língua portuguesa. Até mais e o próximo vídeo. Tchau!